pessoal, bem-vindos de novo ao canal Suka Lobo e hoje a gente vai falar de Army of Dead, o filme de nosso querido Zack Snyder, que chegou na Netflix nessa sexta-feira. Army of Dead, Invasão a Las Vegas, chegou e encantou. Não vou dizer que é um filme clássico do Snyder, exatamente, totalmente diferente do que eu já vi, como 300 ou até mesmo o mais recente, Liga da Justiça. Mas é um filme legal. Mas antes de a gente começar a falar e analisar, deixe seu like, seu comentário. Já comenta aqui embaixo se você já assistiu o filme, se você gostou. Fala aí durante a minha opinião se você concorda. E óbvio, é evidente, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal. Participa aqui dessa família maravilhosa que é a família Suka Lobo. A gente tem muito conteúdo já para maratonar, então ativa o sininho e fica ligado. A história de Army of Dead é simples. Um grupo de mercenários é convocado para o quê? Buscar alguns milhões de dólares perdidos dentro da Las Vegas. Só que nós temos o quê? Um grande problema. Ela está tomada por zumbis. Zumbis sanguinários, naqueles velhos zumbis de vários filmes apocalípticos ou séries que nós acompanhamos. Diferentemente de The Walking Dead, alguns desses zumbis chegam a ser até inteligentes. Mas antes da gente falar sobre esses zumbis inteligentes, eu quero já deixar claro o seguinte. Alguns filmes do Zack, a gente fica encantado pela coisa sombria, aquele arco mais pesado, aquela coisa. 300 e Liga da Justiça são exemplos que eu vou citar porque são bem diferentes do que é o Zack. Eu acho que Army of Dead é um filme que é pra você ir de coração aberto e com a mente leve. Você vai dar risada em alguns momentos. Alguns momentos chegam a ser um pouquinho pesadinhos no drama, mas depois que passa você começa a se envolver com a história. Personagens muito caricatos que ganham o seu coração. Alguns personagens se tornaram pra mim os favoritos, maravilhosos. Eu quero muito ver eles, sei lá, provavelmente vai haver uma sequência depois deste final, o que não fez o menor sentido, mas enfim, ficou no agrado e vai sim ter uma sequência. Eu quero muito ver como é que vai ser isso. E a fotografia do filme tá boa, a maquiagem tá sensacional. Eu adorei a forma como os zumbis estão caracterizados. Eu achei bem legal, bem bacana. Não deixou a desejar em relação aos efeitos especiais, efeitos visuais, toda aquela situação, sabe, de explosão, de luta, as lutas. Tem a cena da luta do Scott dentro do negócio da Las Vegas, lá do negócio de jogos, salão de jogos. A memória tá complicada. Dentro do salão de jogos, quase no final do filme, é muito boa. Eu me empolguei, me prendeu. E assim, a história como um todo é legal. Você pode não gostar de uma coisa ou outra, mas não é um filme pra você deixar de assistir. Não é um filme pra você não recomendar. Muito pelo contrário, é pra chamar a galera da risada, resenhar, comentar sobre um ponto ou outro. E aí fazer a alegria da Netflix e colocar entre os top 10. Falando agora um pouco com spoilers, exatamente. A partir deste momento a gente vai começar a soltar alguns spoilers dessas histórias, porque eu quero comentar pontos específicos. Uma das coisas que eu mais gostei foi a introdução de Army of Dead, que é quando você vê como é que depois que a gente tem a primeira cena, que é como começou essa questão zumbi em Las Vegas, que realmente é uma coisa muito engraçada. A partir de um sexo oral, a porra toda deu errado, exatamente, senhoras e senhores. Houve um acidente de carro e o principal zumbi, o zumbi alfa, é liberado e aí começa a criar o caos dentro de Las Vegas. E aí a gente tem a introdução do filme, com aqueles créditos, aquelas coisas assim, apresentando os atores, mas vai passando uma historinha, que é a história do resgate do secretário de Justiça dos Estados Unidos, que é feito pelo nosso querido Scott. Exatamente, e lá ele consegue armar uma equipe e a gente vai vendo a história de cada um, como é que cada um se tornou um especialista, vamos dizer assim, como é que ele conseguiu sair daquela situação, e isso é muito legal. Eu achei super interessante, porque a gente vai sabendo já um pouquinho da história de cada um, sem tornar coisa muito longa, apesar de que isso acaba se tornando um dos defeitos do filme. Depois que o Sr. Tanaka chega pro Scott e oferece essa oportunidade de resgatar os 200 milhões, ele começa a armar a sua equipe. E aí ele vai chamando
3 combatentes que ele já conhecia lá daquela introdução e chamando algumas outras pessoas. Ele também acaba vendo sua filha, e é esse arco da filha dele, porque a mãe morreu, ele teve que matar a mãe que virou zumbi, que torna a parte do filme mais chata, porque fica pesado. O clima do filme você vê que é todo pra ser engraçado, pra ser leve, pra ser de ação, pra você ver aquela comédia envolvida, e esse arco deles dois é uma coisa meio que chata. Eu não senti emoção, não foi uma coisa que me agradou muito, não foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Poderia se tornar uma coisa, poderia ter tido essa discussão, mas de forma mais leve, eu não sei. Não agradou bastante, pelo menos não a mim. Mas nós temos arcos aqui que eu adoro, queria muito ver essa dupla de novo. O Ven e o Deirdre, exatamente. O Ven é um dos amigos do Scott do passado, e ele é todo fortão, todo grandão, e ele quer, sabe, já chegar, fazer o serviço dele, ele tem uma motosserra, ele é o clássico matador de zumbi. E o Deirdre tá ali pra poder abrir o cofre. Ele é como se fosse um nerd, como se fosse não, o cara é um nerdzinho, ele é o especialista em arrombamento, e ele não sabe nada de matar zumbi. Meu Deus do céu. Mas o interessante é o diálogo deles dois durante todo o filme. Fiquei triste com o final, que o dia ele morreu. Meu coração, não queria que ele tivesse morrido, não. E aí, a interação deles dois, pra mim, é uma das partes mais engraçadas e mais maravilhosas. Outra personagem que eu não queria que tivesse morrido foi a Timberlake. Ela sabe lutar muito bem, eu acho que ela tinha muito ainda acrescentado no filme, mas, infelizmente, não deu certo e ela acabou morrendo. Assim como alguns outros personagens. A Maria também, que é a melhor amiga do Scott. Cara, na hora que ela morreu, eu dei um grito porque foi do nada a bicha morre. E alguns personagens acontece esse tipo de morte assim, do nada, aleatória. Porque tem muito personagem no filme. Esse é o segundo defeito do filme do Zack Snyder, muito personagem no filme, porque fica sem enredo, ou você não trabalha muito bem o personagem, você acaba não aprofundando muito a história dele, e acabou dando mais profundidade a coisas que, pelo menos pra mim, não tem o menor interesse, que é esse drama todo entre Scott e a filha, que não precisava pra proposta do filme, que não é essa, entendeu? Se fosse um filme de drama, se fosse um The Walking Dead, que a gente tem que ter um arco emocional, até vai, mas pro Army of Dead não combinou. E essa quantidade de personagem também. Mas ainda assim, o filme é engraçado, o filme é interessante. O final do filme me deixou, assim, curiosa, porque o Van ficou preso dentro do cofre quando o Deirdre salvou ele. Ele conseguiu sair depois que uma bomba atômica é jogada na cidade para destruir os zumbis. Ele saiu de lá com a mordida. Ele passou horas até chegar o avião em que ele tá fugindo. Como é que ele passou horas com aquele diabo daquela mordida no braço e não virou zumbi? Mas enfim, são regras esquecidas, né, para ter um gancho para um segundo filme. Mas tudo bem, Isaac, a gente entende, entendeu? Vamos passar um pano para você. E o principal pra mim, que eu deixei no final, são os zumbis. Nós temos a evolução dos zumbis aqui. Nós temos os zumbis alfas, os zumbis inteligentes, rápidos, que conseguem armar planos, criar estratégias. É uma coisa maravilhosa. E o zumbi alfa que morde outro zumbi, a pessoa vira zumbi por conta dele, se torna o quê? Outro zumbi alfa. Ou seja, esta banana vai ter aí mais não sei quanta sequência. E meu medo todo é esse. Diabo dessa sequência aí, o que é que vai ser? Mas gostei dos zumbis, gostei dessa evolução toda. Tinha até uma zumbi grávida, pra você ter noção. Gostei da fotografia, dos efeitos. Não é um filme ruim, tem esses furos aí, mas a gente consegue passar um panozinho e dizer pro Zack dar um jeito no próximo. Vamos aguardar pra ver se essa sequência aí vai chegar ou não. Mas na Netflix tá aí Army of Dead, Invasão a Las Vegas, e a gente também tem um outro filme que é em relação aos bastidores. Então dá uma olhadinha lá, confere os dois que vocês vão adorar. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo.